Quero deixar uma palavra aqui para você hoje. Não desista dos seus sonhos por conta do receio do fracasso. O fracasso ele não é o fim de todas as coisas, é apenas um novo começo para quem tem a sabedoria de aprender com ele. Enxergue-o como um degrau para o seu sucesso e não como uma pedra, como uma muralha que te impede de avançar e seguir em frente. Amanda Soares por aqui, sejam bem-vindas ao Sabercast, o podcast onde eu compartilho sabedoria de vida, espiritualidade e conteúdos práticos para o seu desenvolvimento pessoal. Bora para mais um episódio? E no episódio de hoje, o episódio 15 do nosso Sabercast, eu quero trazer aqui uma segunda etapa de continuação do nosso episódio 14 da semana passada, onde eu falei de alguns medos que nos impedem de avançar. E nesse episódio de hoje, eu quero falar sobre erros e fracassos da nossa vida, a sabedoria de aprender com essas situações que a vida nos traz, que Deus nos permite estar vivenciando na nossa vida. E eu quero trazer aqui para você, primeiramente, a diferença entre fracasso e falha, né? E fracasso é quando nós não atingimos um resultado esperado, enquanto a falha é um evento isolado em que não participa fazer algo certo, onde a gente achou que estava fazendo tudo certo, mas na verdade, quando nós vamos rever ali a estratégia, a gente vê que nós erramos nas escolhas, nas movimentações, nos processos. E o fracasso, ele faz parte da jornada do sucesso da nossa vida. E ele pode sim nos trazer aprendizados muito valiosos. Muitas vezes a gente acaba desprezando os fracassos que a gente tem na nossa vida. Muitas vezes a gente acaba nos condenando por conta desses fracassos. Mas viver assim dessa forma, eu acredito que não é uma forma justa de você se enxergar e se autoanalisar. Porque se você está errando, se você está fracassando, significa que você está tentando. E é nesses momentos que mais vão aparecer pessoas para apontar dedos para você, para julgar você. E talvez essas palavras que você vai ouvir, né, talvez esses comentários que você vai escutar, vão fazer você realmente se achar pior das pessoas ou achar que você realmente não sabe fazer nada. E muitas vezes essas situações, esses erros, eles vão trazer um certo tipo de desânimo. Muitas vezes você vai se sentir realmente prostrada, sabe? Diante das situações. Muitas vezes você mesma vai se perguntar por que é que você fez isso. Muitas vezes você vai olhar para você, talvez diante do espelho, e se achar a pior pessoa desse mundo. Por conta de um erro, por conta de um fracasso. Mas quando nós entendemos que tudo aquilo que a gente vive na nossa vida acontece por um propósito maior, quando a gente entende que as situações onde muitas vezes nós erramos sim, porque ninguém erra com a verdadeira intenção de errar, mas com a intenção de acertar, nós estamos, na verdade, tendo mais uma oportunidade de fazer diferente na próxima tentativa. Porque sim, primeiramente, nós precisamos nos permitir experimentar novas tentativas. E a partir dos nossos erros, escolhermos tomar novas decisões com novas estratégias. Se nós entendermos que este fracasso, que este erro faz parte da nossa jornada de sucesso, de tentativa e erro,
nós podemos trazer aprendizados valiosíssimos. E eu gosto muito de falar sobre isso porque você que talvez me conheça aqui há mais tempo sabe o quanto eu falo acerca de relacionamentos. E no começo do meu casamento não foi só acertos, não foram só maravilhas. Eu tive sim muitos erros que eu cometia enquanto esposa. Eu tive sim muitos momentos de fracasso dentro do meu casamento, onde eu olhava para mim e me perguntava, poxa vida, será, né, que eu me casei para viver só desse jeito? Será que nunca vai dar certo? Né? Será que a pessoa está errada? Mas a partir do momento que eu comecei a identificar estes erros, não como algo para me jogar cada vez mais em uma situação onde eu começava até mesmo a pensar que não era para dar certo, né? Que não ia dar certo. Mas quando eu comecei a entender que a partir disso eu poderia tentar recalcular essa rota e fazer de uma forma diferente, entendendo que estes fracassos faziam parte da maturidade que tanto eu quanto meu marido necessitavam, e era isso que ia nos ajudar a transformar toda essa situação em uma oportunidade de crescimento e aprendizado para nós dois, para amadurecer o nosso casamento. Por isso que eu falo a importância de refletir sobre os nossos próprios fracassos e erros e entender e começar a identificar o que eles querem nos ensinar. Porque hoje eu enxergo que todas as dificuldades, todos os erros que eu cometi, Deus assim permitiu dentro do meu casamento, nesse exemplo aqui, para que eu pudesse realmente mudar e me tornar uma esposa melhor, uma mulher melhor. Só que o grande problema é que muitas vezes nós deixamos com que esses erros nos impeçam de tentar de novo. Muitas vezes esse olhar de fracasso nos enganam de uma tal maneira que nós começamos a pensar que a vida é assim mesmo, de que a situação ela é essa e ela vai continuar dessa mesmíssima maneira para todo sempre. Só que não. Eu quero nesse episódio trazer aqui para você uma parte bem pequena da minha história, do meu casamento, da história de superação do meu casamento, para incentivar você a não desistir dos seus sonhos por conta do medo ou porque você tem experimentado apenas aparentes fracassos nas suas tentativas. Mas que você continue tentando, que você continue se esforçando, que você continue aproveitando o privilégio de poder enxergar de uma forma diferente de como a maioria das pessoas enxergam a vida, de como a maioria das pessoas enxergam os problemas e as situações que elas vivem no seu dia a dia. E que você comece a refletir sobre as suas próprias situações e começar a extrair o que verdadeiramente elas querem te ensinar. O fracasso não é o fim. Ele é apenas um novo começo para quem tem sabedoria para aprender a partir dele. Eu demorei um tempo insistindo em repetir a fazer as mesmas coisas da mesma forma. E enquanto eu escolhia agir dessa maneira, eu continuava fracassando e errando. Mas quando eu decidi parar e falar, opa, peraí, há tempos que isso vem acontecendo, há tempos que eu venho repetindo este meu comportamento exatamente dessa mesma maneira, e nada de diferente está acontecendo, então peraí, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. O que é que tem acontecido? Como eu tenho me comportado? Será que realmente está certo? Será que eu posso fazer diferente? Dessa vez, então, eu vou tentar fazer dessa forma. Quando acontecer a situação X, eu vou tentar falar e me comportar dessa maneira.
E foi assim que as coisas foram acontecendo. É ter essa sabedoria de aprender, de se indagar a si mesmo. Porque muitas vezes a gente pergunta para o outro o que deve ser feito, o que o outro vai fazer a respeito. E todas as vezes que nós escolhemos agir dessa maneira, nós estamos transferindo para o outro aquilo que muitas vezes Deus quer fazer a partir de nós mesmas. Mas nós só vamos conseguir identificar isso quando nós mesmas pararmos para analisar aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos faltando e como nós podemos fazer diferente a partir disso. Mas nós só vamos fazer se nós escolhermos não desistir em meio às dificuldades, em meio às tentativas e falhas e frustrações que nós vivemos no nosso dia a dia. Se você chegou até aqui e se você está ouvindo este episódio aqui, eu tenho certeza que é porque lá no fundo você ainda acredita que os seus erros e os seus fracassos, eles não são maiores do que a sua vontade de fazer dar certo, de fazer acontecer. E eu quero desejar do fundo do meu coração que você tenha sabedoria o suficiente para fazer essa análise, fazer esse feedback necessário, fazer esse debriefing que às vezes é preciso ser feito para você analisar aonde você tem que parar e recalcular essa rota, para que você consiga de fato chegar no seu objetivo final. Há uma grande sabedoria escondida nas entrelinhas entre o erro e o fracasso. Ela está bem ali, mas nem todas as pessoas conseguem enxergá-la como uma oportunidade de virar a chave dessa situação ao seu próprio favor. Eu me despeço aqui desse nosso episódio, deixando os meus votos de paz e sabedoria, pedindo que você saia daqui não apenas ouvindo tudo isso que eu trouxe, que eu compartilhei aqui nesse nosso Sabercast de hoje, mas que você saia com algo prático, que muitas vezes pode ser que não sirva para você, mas que talvez Deus vai colocar uma pessoa aí no seu caminho, nos próximos dias, e que você vai se lembrar disso que a gente falou aqui nesse nosso episódio de hoje, e vai usar deste momento, desta sabedoria compartilhada, para edificar e ajudar outras pessoas também. Certo? Até o nosso próximo episódio. Lembrando que toda segunda-feira tem episódio novo aqui. Eu peço a sua ajuda para você compartilhar este episódio e o nosso podcast, o Sabercast, com outras mulheres que querem aí aprender sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal e sobre espiritualidade de uma forma leve, descontraída, mas que agrega muito aí na sua vida e no seu dia a dia, certo? Grande beijo e até o nosso próximo episódio.